Bem-vindos ao ano de 1987. Entramos no fim da década de 80, no clima da derrocada da cortina de ferro, o medo de tragédias como o Césio 137, a assustadora e mortal epidemia da AIDS, a hiperinflação e o bandido boca mole colocando terror no horário nobre do Fantástico. Essa que tá a rapaziada do galpão que tá lá, ó. Os sustos são muitos em 87. O desequilíbrio é uma constante. As dificuldades se multiplicam. É um ano de crise. A premissa da crise tinha como significado a escassez de dinheiro no bolso do trabalhador no governo do presidente José Ribamar, o José Sarney, gestor do Plano Econômico Cruzado, um desastre que gerou a hiperinflação. A inflação de 87 é a maior em toda a história do Brasil. Mano furado! Então vem com a gente nessa viagem histórica para entender o ano de 1987. E no abre-alas do começo do ano, como diria o pensador João Gordo, se a apatia é grande e a crise é geral, a vida só é mais dura depois do carnaval. Uma festa onde o espírito do brasileiro se expressa de uma forma mais caótica, heterogênea, sarrista e festeira, com hinos que estão na memória afetiva de quem viveu a época. Olha o pimpolho de novo. A Mangueira está entrando na passarela. Aí o Bezerra da Silva. Em 87, Rede Globo e Manchete disputavam a audiência do carnaval na televisão. Pela Globo, o carisma do versátil Fernando Vanucci, ícone do jornalismo esportivo, com bordões clássicos como Alô Você e Chulap, embalava as transmissões de olho nas modelos que estampavam as capas da revista Playboy. Pantera 86, a modelo Débora Soares. E terminou a votação do craque do jogo. E a saudosa Rede Manchete embalava o carnaval na mesma malícia de quem tinha a ousadia de Dona Beija, Pantanal e muito cinema nacional em sua grade diária, que levava Paulo Stein da bancada da bola para a empolgação da transmissão na avenida. Não me esperem, eu volto, hein? Rede Manchete, Carnaval das Estrelas. Um momento. É Orloff? Não, mas quem é você? Eu sou você amanhã. Pense em você amanhã. Existe a Orloff hoje. Pois é, pessoal, por enquanto, ó, férias. Mas em março, de novo com vocês, Viva o Gordo! Até já. E após o carnaval, Jô Soares anunciava a volta da programação normal da Globo. No ar desde 1981, o humorístico Viva o Gordo era exibido toda segunda-feira e faria naquele ano a sua última temporada, dando lugar à Tela Quente. Já na quarta-feira, era o dia de Chico Anísio Show, que naquele ano estreou um dos meus personagens favoritos de infância, o infame e imortal Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Vampiro brasileiro. Um personagem de terrir em Chico Anísio não era mero acaso. A programação da TV parecia refletir o coletivo inconsciente da época. Seriados, novelas e programas de auditórios seguiam o clima estranho da época. Eram tempos alarmantes com a terrível epidemia da AIDS e as primeiras campanhas para tentar abrandar informações falsas em relação à transmissão da doença. A preocupação com a doença tira o governo da inércia e o Ministério da Saúde lança uma tímida campanha de esclarecimento. País, você precisa saber estar. A energia nuclear mostra uma realidade cruel. Para deixar o cenário ainda mais tenso, o fantasma de acidentes nucleares como o de Chernobyl pairavam no ar com o desastre radioativo do Césio 137 em Goiânia. A Polícia Federal abre inquérito e incrimina 7 pessoas. Enquanto eles aguardam julgamento, o governo enfrenta outro problema: onde colocar o lixo nuclear. Não há consenso. Em Goiás, o lixo está num depósito provisório. Uma triste constatação. A inflação chega à União Soviética. Com as reformas do líder Mikhail Gorbachev, o país passa a enfrentar uma nova realidade econômica: o aumento de preço.
Na China, o jornal Diário do Povo afirma que 1/3 dos que vivem nas cidades não tem moradia adequada. 3 líderes da oposição do Haiti foram mortos a facão e depois tiveram os corpos banhados com gasolina e incendiados. Terminam com muitas críticas ao governo Reagan as audiências públicas do escândalo Irã-Contras, mas a comissão mista do Congresso não vai acusar o presidente por falta de provas. Agora, os investigadores da venda secreta de armas ao Irã e desvio de parte do lucro para os rebeldes da Nicarágua vão ouvir reservadamente agentes do Serviço Secreto Norte-Americano, a CIA. O fanatismo da revolução dos ayatolás. O primeiro-ministro do Irã, Hossein Mousavi, conseguiu ver um ponto positivo no massacre de centenas de peregrinos na cidade sagrada muçulmana de Meca 3 dias atrás. Para Mousavi, agora fica claro que política e religião são a mesma coisa. O noticiário pelo mundo, aliado a uma epidemia, podem ter gerado medo que levava as pessoas a buscarem apoio e uma resposta no desconhecido. E assim, as novelas procuravam dialogar com esse público. Carmen, da Rede Manchete, tinha nas matrizes afrodescendentes sua premissa. Enquanto Mandala, da Rede Globo, trazia para a sala de estar do enorme público da época um mosaico de conflitos entre forças ocultas que, de tão pesado para a época, jamais foi reprisada na programação da emissora. Esse é o Glagesso. Mas antes de estrear como a nova atração do horário nobre da Rede Globo, a novela de Dias Gomes teve a sinopse vetada por conter cenas de incesto, homossexualismo e uso de tóxicos, segundo o parecer do Departamento de Censura, que desde 1984 se encontrava no limbo. Foi feita uma comissão encabeçada pelo ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, e o chefe do Conselho Superior de Censura, que já havia vetado 3 vezes a sinopse da novela. Com apenas 2 anos de abertura política, os ventos da censura provocaram um movimento da classe artística favoráveis ao parecer que concedesse o direito de Mandala ir para o ar. Mesmo com as ressalvas do acordo com a censura, a novela não aliviou e entrou na tela da Globo no maior clima, colocando o tinhoso Bafomé em pessoa na sala de jantar de milhões de famílias brasileiras no horário nobre. E o clima de mistério sorumbático não ficava restrito às novelas. Emissoras como a Rede Bandeirantes também investiam no sobrenatural para alavancar sua audiência. Às sextas-feiras, após as 10 horas da noite, o canal do esporte colocava no ar o Terceira Visão, apresentado pelo médium Luiz Gasparetto. A idade especial, ela não escolhe a quem, ela chega. Lembro de ter mais medo das cirurgias espirituais, as encarnações e manifestações no contato com o além do que os filmes de terror do Corujão. O ponto alto era quando o Brasil podia acompanhar ao vivaço o enigmático Dr. Fritz fazer cirurgias sem nenhum tipo de anestesia. Como disse, eu tinha muito cagaço desse sotaque de cientista da Gestapo que o médico pernambucano Edson Queiroz incorporava. Acontece, o médico era o primeiro a
ser prejudicado. Meu conduto é pleno diferente. Convidados ilustres como Rony Von ficavam hipnotizados diante do inexplicado. Terceira visão interrompe para um intervalo, depois voltamos para novas opiniões, novas manifestações desse programa especial transmitido ao vivo pela Rede Bandeirante de televisão para todo o nosso Brasil. E no mesmo horário de Terceira Visão, as cestas da Globo também fincavam um pé no sobrenatural com o seriado Além da Imaginação. Imagine se você tivesse o poder de parar os objetos, as pessoas, o mundo. Viver um sonho com a certeza de estar acordado. Imagine se você pudesse encontrar você mesmo, o inacreditável, o sobrenatural, o que está além da imaginação. Autores e diretores consagrados, os mais avançados efeitos especiais. Além da imaginação. Hoje, depois de Mandala. Em 1987, o videocassete era um produto caro para a realidade e o padrão financeiro médio do brasileiro. Dessa forma, a alegria do povo era acompanhar o anúncio dos filmes inéditos exibidos ao longo da temporada na grade das emissoras de televisão. É interessante perceber o atraso entre o ano das produções e a sua disponibilidade na TV aberta. Apertem o cinto, o piloto sumiu, segunda parte. Xanadu, Taxi Driver. Desta vez te agarro. A Marca da Pantera. O Reencontro. Flashdance. Muito Além do Jardim. Caçador Implacável. Rocky 3. A Lagoa Azul. A Força do Destino. Tootsie. Laços de Ternura. O Império Contra-Ataca. Passagem para a Índia. Jesus Cristo Superstar. Scanners. Sua mente pode destruir. Annie. Jornada nas Estrelas, segunda parte. O Gigolô Americano. Footloose. Ritmo Louco. Conan, o Destruidor. Kramer vs Kramer. O Expresso da Meia-Noite. Cinema 87. A partir de março. Já as clássicas sessões do Domingo Maior variavam do dramalhão ao suspense policial e terror. Prepare-se. Neste domingo, você vai viver momentos assustadores. Uma noite de horror e morte. Jovens vítimas de um pesadelo sangrento. Sexta-feira 13, segunda parte. Neste Domingo Maior, 11h15 da noite. Divórcio, viuvez, realidades opostas, repletas de amarguras e recordações. Neste Domingo Maior, 11 da noite. Neste domingo, medo, pânico, desespero, tubarão. Uma fera assassina, à procura de novas vítimas. Tubarão, um filme de Steven Spielberg, vencedor de 3 Oscars, com Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, neste Domingo Maior, depois de Esporte Espetacular. Tensão no aeroporto, Sean Connery, neste Domingo Maior. Terror na Montanha Russa, neste Domingo Maior, depois de Esporte Espetacular. E aos sábados, após a Supercine, reprises ou estreias eram exibidas na sessão de gala. Na maioria das vezes, ótimas produções com atores e diretores consagrados na voz de dubladores que marcaram a história da televisão brasileira e a minha memória afetiva, que só aceita ver Rock Balboa e Chaves dublados. Surge um vizinho com ideias suicidas. Olha aqui, se você continuar a me causar problemas, eu vou estrangulá-lo com as minhas... Essa é outra solução. Amigos, negócios à máquina. Um filme inédito com Walter Matthau, Jack Lemmon. Sessão de gala, neste sábado, depois de Supercine. O ataque da resistência italiana desperta a ira nazista. 32 dos nossos foram mortos. Então serão 320 italianos. O Carrasco de Roma, Richard Burton, Marcelo Mastroianni. Sessão de gala, neste sábado, depois de Super... Hoje... Justiça para todos. Al Pacino, um advogado honesto. Conte a verdade ou arranje outro advogado.
Eu não gosto de informação. Enfrentando um frio e poderoso juiz. Descobrindo a indiferença, as falhas de um sistema. É um caso de jeitinho, é um caso que não rende nada. Você não liga. Justiça para todos. Sessão de gala. Hoje, depois de Supercine. E após a sessão de gala, entrava no ar o inimigo do fim, Corujão, com sessões de clássicos absolutos, como A Volta do Monstro, sequência de Nasce um Monstro, que no original chama It's Alive, e segundo o aficionado por filmes de terror Johnny Ramone, foi a inspiração para o título do primeiro disco ao vivo dos Ramones. Um novo caso de gravidez anormal dá origem a outro estranho ser. Uma criatura sanguinária que precisa ser eliminada. A Volta do Monstro, daqui a pouco no Corujão. Hoje no Corujão, em Nova York, um plano audacioso. Vidas ameaçadas no maior complexo subterrâneo do mundo. O sequestro do metrô, com Walter Matthau e Robert Shaw. 3 horas, William Holden, Audrey Hepburn, uma dupla muito louca vivendo perigosos momentos. Quando Paris alucina. 5 horas, para recuperar suas terras, um homem se une a um grupo de renegados, os Briguentos. Corujão, hoje, depois da sessão de gala. E talvez a melhor curadoria das reprises de 87 foi apresentada em uma das semanas do Festival de Verão. Só clássicos. Segunda, a superprodução vencedora de 6 Oscars, O Poderoso Chefão 2. Terça, um convite ao suspense por trás de um golpe sujo, com Goldie Hawn. Quarta, Woody Allen, Diane Keaton, Annie Hall, noivo neurótico, noiva nervosa. Quinta, Clint Eastwood, Alcatraz, Fuga Impossível. Sexta, Jack Nicholson e Faye Dunaway, num filme de Roman Polanski, Chinatown. Festival de Verão, de segunda a sexta, 10h15 da noite. Infelizmente, o acervo disponível da programação de filmes de 1987 das outras emissoras é um item raro na internet. Mas vale recordar este monumento histórico de nossa memória cultural. Silvio Santos anunciando um bom filme na saudosa sessão das 10. Não fiquem tristes, vamos ter o Homem-Cobra. É um bom filme, vão ver agora o Homem-Cobra, vai passar agora na primeira sessão, depois vai repetir na segunda sessão. Não temos tempo, o futebol começou, nunca mais acabou e agora não temos tempo. Vamos ver o Homem-Cobra. Maestro, final, maestro, vamos lá! E os tradicionais cinemas de rua eram parte fundamental no espaço social das cidades brasileiras. Com muitas variáveis de gênero e estilo, era possível encontrar em cartaz no mesmo dia Platum, A Mosca, O Selvagem na Motocicleta de Coppola, Carlos Saura e o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, A Missão. E ao longo do ano, entraram em cartaz pesos pesadíssimos como Os Intocáveis, Máquina Mortífera, Atração Fatal, Veludo Azul, Robocop, As Bruxas de Eastwick, Falcão, Campeão dos Campeões, O Predador e maravilhas como O Incrível Exército de Brancaleone, Desejo de Matar 3, Coração Satânico, O Limite da Traição, Conta Comigo e A Hora da Zona Morta. Para os amantes do terror e da trecheira, a oportunidade de curtir o divertido comboio do terror, Evil Dead 2, Reanimator, Os Demônios e o podríssimo Canibal Holocausto. Demais! Um encontro, uma emoção, o charme da sedução, o gosto do prazer. Vídeos eróticos VCX, para casais apaixonados ou que vão se apaixonar. VCX, a maior produtora americana de vídeos eróticos. Fone 644696 São Paulo. Careca! Ei, careca! A carteira! Careca, calvo, serra pelada, tobogã de mosquitos. De quantos nomes mais você que é calvo é chamado por dia? Até a próxima. Oferecimento All Date. Beba com prazer, sirva com orgulho. Neste domingo, no Show do Esporte, do pontapé da saída ao choque do entusiasmo, é só emoção. Campeonato Italiano. Roma e Inter de Milão, ao vivo. Narração Silvio Luiz. Neste domingo, às 11 da manhã. Show do Esporte.
De bandeja, Campeonato Norte-Americano de Basquete Profissional. Eles fazem de tudo, aprontam as maiores barbaridades, cestas impossíveis, um espetáculo à parte. Os melhores jogadores do mundo estão no Campeonato Norte-Americano de Basquete Profissional. Neste domingo, no Show do Esporte. Veio tentar descolar 3, né? Você está vendo aqui pela Bandeirantes no Show do Esporte, Steve Davis e Rui Chapéu. Vamos agora, na sua opinião, qual o maior acontecimento esportivo de 1987? Os 3 acontecimentos esportivos mais votados foram estes que vamos ver. Este jogo entrou para a história do esporte mundial. Era a final dos 10º Jogos Pan-Americanos em Indianápolis. Jogando em casa, a seleção americana, animada pela torcida, terminou o primeiro tempo na frente, 68-54 diante dos brasileiros. Sentindo já o calor da medalha de ouro no peito, a equipe americana viu de queixo caído a garra e a emoção da nossa seleção virarem o placar. Sexta após sexta, Oscar e seus companheiros não erravam uma. Os americanos não acreditavam no que viam. 118-112, mais 2, 120, porque aí fica mais bonito. No final, um resultado inesquecível. Brasil 120, Estados Unidos 115. A medalha era nossa. Pela primeira vez em toda a sua história, o basquete americano perdeu uma final em sua própria quadra. Depois de muitos anos sem o ídolo que sacudisse as baixas, o boxe brasileiro voltou a lotar ginásios. Adilson Rodrigues, o popular Maguila, nocauteou a saudade da vibração em volta de um ringue. E os milhares de apreciadores do boxe voltaram a torcer com confiança e orgulho. Campeão brasileiro, campeão sul-americano, o peso pesado Maguila não se abala. Lapidou a força bruta, adquiriu técnica e alcançou fama internacional. Nem as suas derrotas que sofreu diminuíram sua determinação. Atenção, Maguila, responde à altura, responde com a esquerda. Maguila deu a volta por cima, pediu revanche, venceu por nocaute e hoje é o 4º colocado no ranking mundial. Agora nosso campeão está a poucos passos de realizar seu maior sonho, medir seus punhos com o campeão mundial e até agora imbatível Mike Tyson. Oferecimento Veja Malte 90, o prazer de fazer bem feito. A onda é futebol. Amanhã tem Copa União ao vivo. A partir de 15 para as 5 da tarde, acompanhe o sorteio que vai definir o jogo que você vai assistir ao vivo. Copa União. Em 87, a Globo estabeleceu o sorteio da rodada e a esperança do torcedor recaía na sorte de ter o time contemplado como jogo da rodada entre mais de 4 opções de jogos que seriam sorteados numa roleta. A onda é futebol. Amanhã tem Copa União, Flamengo e São Paulo, Bahia e Vasco, Corinthians e Fluminense, Atlético e Santos. Amanhã, a partir de 15 para as 5 da tarde, acompanhe o sorteio que vai decidir qual a partida que você vai assistir. Ao vivo, Copa União. Amanhã, a partir de 15 para as 5 da tarde. Heriberto, Cláudio Adão, virou pro Careca, boa bola. Ajeitou, botou na perna direita, levantou, Cláudio Adão. Com o histórico de bagunça na organização do Brasileirão nos anos 70 e 80, chegando ao cúmulo do certame de 86 contar com 80 clubes, a Copa União foi uma tentativa de organização e independência dos times brasileiros reunidos no Clube dos 13 contra os desmandos da CBF, mas que infelizmente encerrou em meio a uma bagunça da entidade que, para reconhecer o título brasileiro, exigiu o confronto entre o campeão da Copa União, o Flamengo, contra o Sport, vencedor do chamado Módulo Verde, a Série B da época, que foi organizada pela CBF. Com a negativa da equipe carioca, a disputa foi parar no tapetão, mas na história do campo e bola, o vencedor do torneio, a Copa União, foi o Flamengo em 1987. No próximo bloco, o Mundial de Motociclismo com mais um show pra valer de Randy Mamola. Esporte espetacular. Oferecimento Caninha 51, uma boa ideia. Nelson Piquet é tricampeão mundial de Fórmula 1. E Mansell, hein? É afobado ou azarado? Tire você mesmo a sua conclusão daqui a pouco. Bom dia, Reginaldo. Bom dia.
dias aqui, bom dia pra mim aqui, bom dia, boa noite pra você. É isso mesmo. Sim, o Piquet já é campeão de qualquer forma. O Reginaldo, e o estado de saúde do Mansell nesse momento? Ele disse que o Mansell está bem, mas ele está completamente grogue. No Japão, Nigel Mansell sofre um acidente nos treinos, não corre domingo. E Nelson Piquet conquista por antecipação o seu 3º título mundial. Mundial de Fórmula 1. O tricampeonato já é de Nelson Piquet. Neste domingo vamos acompanhar a penúltima prova da temporada 87. Grande Prêmio do Japão, ao vivo, direto do Autódromo de Suzuka. Neste domingo, 3 da madrugada. Essas são imagens de skate, esporte e emoção, a primeira fita de vídeo dedicada ao esporte e à cultura do skate no Brasil. Um excelente registro da popularização desta prática no país. E para falar da música produzida em 1987, vou recorrer à minha estante para ver se encontro alguns discos lançados naquele ano. Não esperava encontrar tantos discos da safra de 1987 na minha estante. Todos de rock, mas tem lá seus subgêneros como o metal nacional, o rock nacional, que tocava demais nas rádios AM e FM. Toda essa safra ilustra bem como é que o final da década de 80 foi muito intenso no rock nacional e internacional. Lembrando que vários desses discos custavam a chegar no Brasil, no é o caso de Sonic Youth, Garage Days do Metallica. Eu também separei vários discos aí que não tem na minha estante, mas são muito legais e vale a pena a gente olhar. Outra ausência considerada é Halfway to Sanity, o 10º disco dos Ramones, responsável pela turnê e formação da primeira vinda do grupo no Brasil após uma década de atraso. E logo na estreia da turnê em São Paulo, problemas de som e quebradeira. Cerca de 50 integrantes dos Carecas do ABC, uma ramificação dos Skinheads, tentaram invadir e provocar brigas na casa de shows Palace, partindo para o confronto com seguranças e o público. Segundo reportagem da época, os Carecas só foram dispersados com a ação da PM. Um policial civil chegou a disparar uma rajada de metralhadoras para o alto. Pioneiros das ruas punk, a banda não iria se intimidar, saudando os Carecas com Nazi Punks Fuck Off durante aquela noite. E 2 anos após a primeira edição do Rock in Rio, mesmo com toda a crise e inflação, corajosas produtoras locais se arriscavam para trazer shows internacionais, como foi o caso da Brasil Tour do The Cure, em que me arrisco a dizer que ao passar pela BR-040 entre Rio e Minas, Belo Horizonte, parou na cidade de Congonhas e conheceu a arquitetura de Mestre Aleijadinho. A Rede Manchete transmitiu a apresentação da banda no Rio e também do Echo and the Bunnymen, que, segundo resenhas da época, fez shows históricos no Ibirapuera e Canecão. Já a cena local estava bem aquecida. No underground, o inédito encontro entre o punk e o metal levaram Sepultura e Ratos de Porão a unirem forças, fazendo o histórico show de lançamento dos discos Cada Dia Mais Sujo e Agressivo e Esquizofrenia no Teatro Mambembe, em São Paulo. Os discos saíram pela gravadora mineira independente Cogumelo Discos. Também podemos destacar a turnê de Cabeça Dinossauro dos Titãs, o Ira na turnê de Vivendo e Não Aprendendo e o Violeta de Outono. Lobão, como é que você conseguiu superar e que avaliação que você faz desses dias que passou na prisão? Bom, entre mortos e feridos salvaram-se todos, né? E após um breve período na prisão, Lobão caiu na estrada na turnê do seu maior sucesso comercial, Vida Bandida. E para aproveitar a polêmica, a gravadora surfou na onda promovendo a turnê como a mais nova loucura do rock, que acabou sofrendo boicote em algumas cidades do interior de Minas após uma briga dos músicos da banda na cidade histórica de São João del Rei ganhar as páginas policiais de jornais como o Globo, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Até a Veja, semanário que chegava a vender 2 milhões de exemplares por edição, publicou uma matéria de 4 páginas onde os músicos da banda do Lobão, o saudoso Roberto Lee, e o saxofonista Zé Luiz, que tinha tocado com o Barão Vermelho no Rock in Rio 1, afirmavam que após a apresentação da banda no ginásio do Atlético na cidade de São João del Rei, curtiam a noite, até que por volta das 4 horas da manhã foram espancados por jovens ensandecidos. Segundo relatos dos músicos, eles foram vítimas de puro preconceito, enquanto testemunhas locais afirmam que a pancadaria começou após uma transação mal consumada de muamba adulterada. Sangue e porrada na madrugada,
lamentável desfecho, como relatado na imprensa, fez do hit daquela turnê uma dura realidade na pele dos artistas. E o homem que ficou branco continua sucesso mundial. E o forró do Mangabinha continua largando brasa toda sexta e sábado no bairro Planalto, em Belo Horizonte. E saindo das páginas policiais e também do nicho do rock and roll, precisamos entender o que acontecia nas paradas de sucessos populares de todo o Brasil. No clube do Bolinha, o trio Parada Dura. O mais importante trio sertanejo do Brasil. Me mata de uma vez. E seguindo nesse ritmo para lembrar o que estava na boca do povão nas paradas, vamos ao hit de 87 que marcou na memória afetiva com muita malícia e duplo sentido na sagração ao goró. Adivinha quem toma velho barreiro? Velho barreiro, quem toma, sabe. E no campo da nona arte, o ano de 1987 ficou marcado pelo lançamento de clássicos do autor e desenhista Frank Miller no Brasil. Tivemos a queda de Murdoch saindo pelas Super Aventuras Marvel, o Cavaleiro das Trevas em edição especial, 4 edições em formato americano, e a minissérie Wolverine saindo no formatinho também em minissérie de 4 edições, todas elas pela editora Abril. Podemos medir a importância desses lançamentos nas matérias dos cadernos de cultura dos principais jornais do Brasil que tratavam as HQs como arte e não apenas um item infanto-juvenil. Até mesmo as revistas dedicadas à música, como é o caso da Bis, elevaram Frank Miller ao patamar de ídolo pop. Além de Miller, os leitores brasileiros também conheceram as novas revistas mensais da editora Abril, como é o caso da Aventura e Ficção, e também acompanhou as 4 revistas de Maurício de Souza mudarem de casa, saindo da editora Abril para a editora Globo. E continuando no campo dos editores nacionais, também tivemos a explosão dos autores independentes da editora Circo, saindo nas bancas de todo o Brasil com enorme sucesso. Para tentar dimensionar o verão da lata, que aconteceu na primavera, é preciso imaginar o que passou pela cabeça de um banhista que chegou na praia em uma bela manhã de sábado, abriu o jornal e leu que toneladas de latas contendo maconha foram despejadas no mar e estavam aparecendo no litoral do Rio, São Paulo e até do sul do Brasil. Naquele ano da graça de Nosso Senhor, nem tudo que caía na rede dos pescadores era peixe. E em meio à carestia de alimentos e dinheiro, latas de 1,5 kg de maconha de alta qualidade e de graça era um improvável sonho psicodélico abençoado por Jah. Nelson Mota, biógrafo de Tim Maia, garante que o cantor contratou mergulhadores profissionais para buscarem o maior número possível de latas. Maconha em lata é a novidade nas praias do Rio e de São Paulo. A polícia descobre que o produto foi jogado de um navio panamenho para evitar o flagrante. Mais de 1.000 latas são recolhidas no litoral paulista e carioca. E no intervalo de Mandala, o Fantástico anunciava o que ocorria no Nordeste brasileiro. A polícia enfrenta a máfia da maconha no Nordeste. Neste domingo, você vai ver a caçada aos chefões, o juramento de vingança dos traficantes, o medo das pessoas e as plantações clandestinas que já ocupam centenas de fazendas.